Nesta videoaula a gente vai verificar, a gente vai analisar a implementação de insert, update, de comandos SQL dentro de um banco de dados por meio de um aplicativo Java. Então aqui no caso a gente vai lá para a página 63, que já está mais ou menos o que a gente vai fazer. Então aqui a gente tem insert, update, delete e select. São comandos que a gente aplica no nosso banco de dados. Lembrando que os comandos que a gente aplicou anteriormente foram comandos para a criação do banco de dados. Esses são comandos para manipulação deste banco de dados. Aqui a gente não cria tabela, a gente não altera a estrutura, a gente simplesmente insere, atualiza, remove ou seleciona os dados que estão dentro das tabelas, dentro da estrutura previamente programada. Então aqui eu vou explicar para vocês essa aplicação que eu já tenho ela implantada aqui no NetBeans. Então inicialmente ela é essa aplicaçãozinha aqui, BD02. Bom, como é que a gente faz? Importa as funções do SQL, cria dentro dessa classe pública BD02 um elemento aqui de conexão. Então o connection é um elemento de conexão que vai permear aí as outras classes. Então inicialmente a gente começa aqui no main, só que o método main ele começa invocando uma classe conecta, que foi aquilo que nós explicamos no vídeo anterior. Mas voltando aqui, ó, esses quatro objetos iniciais que representam o string, ele representa o driver, o caminho de conexão, você vê que ele já está conectando no banco de dados controle de aula, o login, root e o usuário sem senha. Aqui eu peço para conectar no driver. Esse conexão é aquele que eu acabei de falar lá em cima, aqui ó, que representa o objeto connection. Então o gerenciador do driver solicita a conexão nesses parâmetros que foram estabelecidos aqui em cima anteriormente. Caso a conexão seja bem sucedida, ele vai imprimir para a gente conexão bem sucedida. Pronto, isso aí foi o que ele fez. Então o primeiro comando ele conecta, está conectado no banco de dados. Ele vai imprimir aquele retorno lá, né, conexão bem sucedida. E aí volta para cá. Então a gente vai fechar aqui, volta para lá. O segundo elemento aqui, ó, ele vai imprimir antes de executar. Beleza. Mas executar o quê? Então ele está chamando o método executa. O método executa possui dentro dele um comando SQL. Então vamos analisar esse método executa, essa classe, esse métodozinho que está aqui dentro. Bom, o que ele faz? Ele tem dentro dele um parâmetro que é o SQL, que é justamente o que está aqui dentro, lá. Executa, recebe o parâmetro SQL. O que ele faz com esse parâmetro? Então, primeiro ele cria um statement, que é um parâmetro que no princípio aponta para vazio. Depois, esse parâmetro que está vazio, ele usa a conexão, o objeto connection criado e cria um statement, quer dizer, está pronto para executar, quer dizer, executar parâmetros, está pronto para chamar atualizações. E esse statement que é dessa conexão, ele tem um método executa update. O SQL que está aqui vem para cá, então ele é esse comandinho aqui que executa, que manda para aquela conexão o comando SQL para ser utilizado. Então veja que ele vai executar o comando SQL. Então ele vai inserir na tabela aluno, nesses campos, o valor 1_27. Ele vai inserir na tabela aluno, nesses campos, o valor 2kim22. Ele vai inserir no aluno o valor 3 Neusilene 65. E assim, ó, ele vai inserir na tabela professor o valor 1 André Valente e só, né? Código professor e nome são dois valores. Aula, então ele vai colocar lá código de aula professor, código professor, matéria, horário. E tem mais aqui, ó, os valores 1 informática, 10 horas e 60 horas de carga horária. E por último ele faz a relação, ó, o valor 1 com 1, quer dizer, aluno com aula. Então o aluno 1 é o underlay informática. O aluno, aqui ó, aluno, código de aluno. O aluno 2, que é o Kim, faz informática. Aí terminou essa execução, o que ele faz? Vai imprimir na tela. Então ele vai, conexão bem sucedida, antes de executar, vai executar todo esse código aqui em silêncio, vai mostrar antes de listar o aluno. Pronto, só isso.
que aí ele vem para o método listar aluno. Então o que é esse método listar aluno? Então listar aluno está aqui, ó. O que ele manda? Manda uma SQL. Então chegou uma SQL, está aqui, ó, listar aluno, tá em branco, né? Então esse listar aluno, eu olhei errado. O listar aluno está sem parâmetro. O que ele faz? Cria, prepara, conecta, faz a conexão e fica prontinho para receber para mandar executar um update. Então se ele der um execute update dentro do SQL, ele manda brasa. Então aqui, ó, eu estou criando um objeto RS que é o resultado da conexão, do resultado da consulta SQL. Como é que eu faço a consulta SQL? No ST a gente manda executa SQL e eu já coloquei o SQL aqui. O que eu estou dizendo? Seleciona o código do aluno, o nome e a idade de quem? Da tabela aluno. Então eu estou pegando os 3 campinhos aí do aluno. Imprimo então esse risquinho. E aí o que a gente faz aqui? Bom, o registro do meu banco de dados relacionados a isso aqui está dentro desse result set. Como é que eu faço para exibir? Então eu faço assim, ó, enquanto tiver o próximo result set next, quer dizer, RS, né? Enquanto tiver o próximo, vai imprimindo. Então ele vai fazer assim, ó, imprime código, e ele vai pegar RS, pega o primeiro campo, que no caso vai ser o código do aluno. Nome é uma string, RS get string, pega o segundo campo, que é o nome, e RS get string pode ser pelo nome ou pelo número, né? Aqui, ó. Aqui estou pegando só para variar. Então aqui estava sendo 1, 2, aqui podia ser o 3, que é o terceiro campo, ou pode ser pelo nome, né? Eu posso RS get string entre aspas nome, RS get string entre aspas código do aluno, ou posso fazer pela indexação que está aqui, 1, 2, 3, como está ali. Então ele vai imprimir do primeira linha, próximo, imprime a segunda linha, e assim sucessivamente. Ou seja, ele vai imprimir uma linha e o que tiver lá dentro da tabela de aluno. Então por isso que esse método chama listar aluno, ele lista todos os alunos. Depois de listar o aluno, nós vamos mandar o método executa, que nós já vimos, para fazer o que? Olha, inicialmente nós inserimos dados, agora nós estamos alterando os dados. Então aluno, na tabela aluno, configura o nome como sendo o underlay júnior, aonde o código do aluno for 1. Ora, eu cadastrei aqui, ó, o código do aluno na tabela aluno 1. Aqui, ó, eu estou dizendo que aonde o código do aluno for 1 na tabela de aluno, eu sei que é isso daqui. Ao invés de underlay, então ele vai substituir para underlay júnior. E ao mesmo tempo eu vou remover delete from da tabela aluno aonde o código do aluno for igual a 3, ou seja, esse código aqui, ó, vejam que no primeiro listar aluno ele vai listar os 3 alunos, o underlay, Kim e Neusileno. Depois que a gente fizer a atualização e remoção, ele vai listar de novo, só que dessa vez ele vai mostrar underlay júnior, mas não vai mostrar mais Neusileno, porque esse registro já não existe mais. E por final tem um método que desconecta. O que é esse método de desconecta? Ele vem o conexão, que é esse elemento que a gente implementou aqui no connect, olha só. Que a gente implementou aqui a conexão, driver manage, né? Faz a conexão lá, usuário root, senha, tudo. Só que agora eu usei o método close, quer dizer, fechei a minha conexão. Então, finalizando aí o nosso código, só dando uma passada geral, para caso alguém tenha alguma dificuldade e precisa digitar, né? Então aqui, ó, nós temos pacote, os dados para preencher aqui à esquerda, toda essa parte aqui e essa outra parte. Pronto, então vamos ver se ele vai executar direitinho. Então vamos lá. Então vou vir aqui no banco de dados 2, vou mandar executar o arquivo. Vejam o que aconteceu. Primeiro ele fez a conexão, imprimiu conexão bem sucedida. Antes de executar as inserções, ele imprimiu. Depois ele inseriu todo mundo. Antes de listar, imprimiu isso aqui. Aí ele botou, ó, underlay, idade 27, Kim, idade 22, Neusileno, idade 65. Depois, você se lembra que nós tivemos a alteração, ó. Nós fizemos o update do underlay e o delete do Neusileno. Olha só, nessa segunda listagem, o underlay já aparece underlay júnior e o Neusileno já não aparece mais, ou seja, nós inserimos na tabela
nós atualizamos a tabela, nós removemos os elementos, os elementos dos campos, né? os registros, e também fizemos a consulta SQL, que é o lista aluno. Quer dizer, nós implementamos de forma completa o insert, update, delete, select. Para finalizar,